A história começa com uma jovem garota sendo deixada completamente sozinha após um grupo de goblins atacar a carruagem em que ela estava. Os goblins se aproximam para acabar com a vida dela também, mas um misterioso garoto aparece para protegê-la. Anos depois, nosso protagonista, chamado Laou, é convidado a se juntar ao grupo de uma garota, e todos ao redor ficam chocados ao saber que ela quer fazer equipe com ele. O próprio Laou fica surpreso, então a garota aponta que a placa dele claramente está pedindo para recrutar pessoas para o grupo. Essa garota insiste em se juntar a ele e declara que é uma artista marcial. Laou se apresenta como uma espécie de curandeiro, mas uma funcionária do Guilda dos Aventureiros corre para impedir a garota de cometer o maior erro de sua vida. Seu nome é Amurst, e ela avisa a garota chamada Naru para não entrar no grupo de Laou. Amurst revela que o cara ganhou o apelido de Oeli, o incompetente. Ele é um curandeiro, mas só conhece o feitiço básico de cura chamado Eal. Ele é órfão de um labirinto, e assim como as outras crianças sem pais, cresceu como aventureiro. No entanto, mesmo depois de todos esses anos, Laou não consegue usar uma cura em área ou um feitiço de cura avançado. Ele é conhecido por todos como um fracasso absoluto como ser humano. Apesar de tudo isso, Laou conseguiu entrar. Laou fazia parte de um grupo chamado Espada Relâmpago, até recentemente, quando foi expulso por não conseguir usar magia de desintoxicação. Todo mundo sabe o quão incompetente ele é, então ninguém nunca o convida para formar uma equipe. Amurst avisa que Naru nunca conseguirá ganhar dinheiro se fizer grupo com Laou, mas Naru revela que já tem bastante dinheiro. Amurst entra em pânico ao ver a quantidade de grana que Naru carrega por aí e explica que a maioria dos aventureiros dessa cidade são bandidos. Todos ao redor parecem bem ameaçadores, então Amurst aconselha Naru a nunca exibir grandes quantias de dinheiro assim. Naru agradece gentilmente, e Amurst percebe que ela é bem novata nessa coisa de ser aventureira. Amurst se oferece para apresentar a Naru um grupo iniciante bacana, mas, como uma boa golpista, diz que vai cobrar por esse favor. Surpreendentemente, Naru recusa a golpista, dizendo que quer se juntar ao grupo de Laou há muito tempo. Laou e Naru vão assinar alguns papéis para oficializar a equipe, e Naru fica encarando Laou com um olhar profundo. Por algum motivo, ela o admira muito e está aliviada por finalmente encontrá-lo de novo. A pequena esquisitona leva um susto quando Laou pede para ela assinar o nome, mas logo se recompõe. Laou paga a taxa da guilda, e o grupo deles agora está oficializado. Lá fora, Laou explica que ninguém jamais explorou a parte mais profunda do labirinto de Mermit. Ainda existem muitos mistérios lá dentro, e ninguém sequer sabe quem é o chefe final. Muitos aventureiros sonham em encontrar riquezas imensas lá dentro, por isso se reuniram na cidade de Mermit, tornando-a uma das maiores cidades do país. Laou é um verdadeiro psicopata, já que quer ir para o labirinto naquele exato momento, o que faz Naru se perguntar se isso é realmente uma boa ideia, já que o grupo foi formado há apenas algumas horas. Além disso, antes de saírem, Amurst avisou Laou que ele só poderia levar Naru para as planícies, pois ela ainda é uma novata. O labirinto vaza poder mágico para alguns lugares ao redor, o que faz monstros surgirem por lá. As planícies são um desses lugares, mas apenas monstros fracos aparecem por lá. É o lugar perfeito para iniciantes, mas é tão vasto que é difícil encontrar monstros. O labirinto é exatamente o oposto, cheio de monstros, e é exatamente isso que Laou está procurando. Ele garante a Naru que eles não terão problemas, contanto que não se aprofundem muito, e que ele pode lidar com as coisas se algo der errado. Laou está estranhamente confiante para um curandeiro, mas Laou diz que não é nada e eles continuam em frente. Quando chegam ao destino, Naru insiste em liderar. Ela é uma artista marcial, então é justo que Laou apoie por trás como curandeiro. Laou fica feliz com a confiança dela, mas se pergunta se ela realmente sabe lutar. Naru rapidamente prova seu valor ao derrubar um grupo de goblins, e Laou fica profundamente impressionado. Ele explica que a guilda compra as pedras mágicas que os monstros deixam cair, e é assim que a maioria dos aventureiros ganha vida. As pedras são valiosas porque podem ser usadas para muitas coisas, mas Laou ressalta que ela já deveria saber disso, mesmo sendo iniciante. Infelizmente, as pedras mágicas dos goblins não valem muito, então eles terão que derrotar monstros mais poderosos se quiserem fazer uma boa grana. Os dois concordam em ir mais fundo no labirinto para ganhar mais dinheiro, e Naru fica encarregada de proteger o frágil curandeiro se algo acontecer. No entanto, momentos depois, é Laou quem acaba protegendo Naru, impedindo-a de pisar em uma armadilha. Ele mostra a ela onde seria a sua cova, e explica que conseguiu salvá-la porque notou a diferença de cor nas pedras do chão. Encontrar armadilhas normalmente é tarefa de um ladrão, então Naru fica surpresa e se pergunta como Laou conseguiu fazer isso sendo um curandeiro. Laou simplesmente explica. Laou explica que é aventureiro há muito tempo,
então acabou aprendendo algumas habilidades ao longo do caminho. Mais fundo no labirinto, os dois avistam um meio-orc, o que não deveria acontecer naquele nível do labirinto. Meio-orcs são conhecidos como demônios de nível médio, e seus corpos robustos os tornam muito difíceis de derrotar. O poder deles é equivalente ao dos monstros dos níveis mais baixos do labirinto, então eles jamais deveriam aparecer nas camadas superiores. Naru se pergunta se é hora de fugir, mas Laou está confiante de que eles podem derrotá-lo se trabalharem juntos. Ele não quer forçá-la, mas, surpreendentemente, Naru concorda, confiando no julgamento dele. Naru começa a luta, mas fica assustada quando seu primeiro ataque a faz sentir como se estivesse chutando uma parede de tijolos. Felizmente, a besta é bem lenta, mas Naru ainda acaba sofrendo alguns danos. A luta rapidamente se complica para ela, que acaba encurralada, mas, surpreendentemente, a criatura não consegue finalizá-la. Nesse momento, Naru só consegue olhar, perplexa, ao ver que Laou a resgata a tempo, cravando sua espada bem no peito do orc. Laou fica aliviado ao ver que Naru está bem, mas ela só consegue se perguntar se ele é mesmo apenas um curandeiro. Laou desconversa novamente e Laou explica que seus anos trabalhando como aventureiro o levaram a aprender algumas técnicas de combate corpo a corpo. Naru comenta que o ataque dele não pareceu apenas uma técnica simples, mas Laou a distrai, apontando que ela está ferida. Naru não parece muito preocupada, mas Laou é um curandeiro nato, então sabe que até mesmo os menores ferimentos precisam de tratamento adequado. Naru insiste que está bem, mas Laou a cura mesmo assim. A pedra mágica deixada pelo orc é muito maior que a dos goblins e tem muito mais poder mágico, o que significa que valerá uma boa grana. Laou explica que já viu o suficiente de Naru em termos de habilidade de combate e que também ganharam uma boa quantia de dinheiro, então eles podem ir para casa agora, mas ele deixa a decisão para Naru. Ela diz que ainda consegue lutar, então os dois continuam a caçar mais monstros. Depois, a Must fica impressionada ao ver quantos monstros eles derrotaram em apenas um dia. Ela percebe que Laou deve ter levado a novata para o labirinto e, pior ainda, o fato de eles terem uma pedra de orc significa que ele a levou para o nível intermediário. Laou a corrige, explicando que eles foram apenas para o nível superior e que o orc não deveria estar lá. Laou explica que isso está de acordo com o que os outros aventureiros também têm comentado. Os superiores andam bem ocupados recentemente, então a Must acha que algo está acontecendo no labirinto. No entanto, o humor dela muda rapidamente ao ficar feliz em pagar pelas pedras mágicas que eles trouxeram. Naru fica meio desconfiada com a animação de Amust, e Laou explica que os funcionários da guilda recebem um aumento de salário quando compram pedras mágicas. Isso só vale quando são os aventureiros sob a responsabilidade deles, o que significa que, quanto mais os aventureiros ganham, mais Amust ganha. Laou fica chocado com o valor do pagamento, e Amust precisa lembrar ele de dividir o dinheiro com Naru. Claro que ele não se esqueceria, mas está surpreso porque, mesmo dividindo, ainda é 10 vezes mais do que ele já ganhou antes. Laou entra numa profunda depressão ao perceber o que isso significa. Amust explica a Naru que ele estava sendo enganado quando era membro do grupo Espada Relâmpago e nunca recebeu a parte justa das recompensas. Naru fica furiosa com isso e exige que a guilda faça algo. A decisão cabe a Laou, que prefere seguir em frente, pois está feliz com sua nova equipe e quer esquecer o passado. O par deixa a guilda, mas um homem misterioso observa os dois à distância enquanto eles deixam a guilda. Mais tarde, a gananciosa Must conta alegremente seus ganhos, mas é surpreendida pela presença de um homem. Esse sujeito charmoso é seu chefe, e ele só espera que a Must não tenha ajudado Laou a encontrar um novo grupo. A Must explica que ela não tem aquele dom extraordinário de persuasão que seria necessário para convencer alguém a se juntar ao grupo de Laou. Em vez disso, havia apenas uma garota que enxergou algo especial nele. O chefe charmoso parece saber quem é a garota de cabelo azul, mas isso preocupa por algum motivo. Naquela noite, Laou se surpreende ao descobrir que a notícia de que ele tem um novo membro em seu grupo já se espalhou pela cidade. O incompetente Laou é bastante conhecido, então encontrar um trouxa para se juntar ao seu grupo é um grande acontecimento. Ele se prepara para reservar um quarto, e Naru fica um pouco abalada com a ideia de compartilhar um quarto com ele. Laou, percebendo a situação, decide que eles devem dormir em quartos separados, mas isso parece desapontar Naru. Os dois vão para seus respectivos quartos para passar a noite, e Naru começa a se lembrar de quando foi curada. Acontece que Naru era menina na carruagem, e Laou foi o rapaz que a resgatou. Ela era muito grata por ele tê-la curado, mas Laou pediu desculpas por não ter conseguido fazer mais. Curiosamente, Naru manteve uma atitude positiva, mesmo com perigo iminente, apesar de os goblins terminaram com a vida de todos que devem ter estado na carruagem.
Naru não parecia se importar e apenas fez um voto de se tornar uma aventureira. Ela desejava se juntar ao grupo de Lao um dia e prometeu protegê-lo. Desde então, Naru tem treinado muito e esperou ansiosamente para estar ao lado de Lao. Quando ouviu que ele havia sido expulso de seu grupo, ela imediatamente correu para a cidade. A pequena Stalker fica satisfeita ao ver que seu plano funcionou perfeitamente. Ela formou um grupo com Lao e até derrotaram o Orc juntos. Naru está fazendo tudo isso por ele, mas se entristece ao pensar que Lao não a reconheceu. Isso é compreensível, já que sua aparência mudou muito, mas não é só isso que mudou. Lao está muito mais forte do que antes e parece não precisar mais de sua proteção. Naru se sacode da depressão e se lembra de que prometeu proteger Lao, não importa o que aconteça. Com essa motivação renovada, ela se prepara para dormir, mas ainda há algo que a intriga. Ela não consegue entender por que as pessoas chamariam Lao de incompetente quando, na verdade, ele é realmente poderoso. Quando ela pensa no passado, lembra que a velha equipe do L estava em péssimo estado depois de levar uma surra de um dragão feroz. Ele até curou a garota que estava machucada, mas não conseguiu desintoxicar os venenos que ela tinha no corpo. Ele garantiu que o veneno ia desaparecer se ela descansasse um pouco, mas isso só deixou a garota mais irritada. A equipe começou a se desintegrar porque o líder precisava de todo mundo na luta, mas a garota estava sem condições de batalha. A galera começou a discutir porque o L disse que iam precisar de antídotos, mas ninguém tinha grana para comprar. O líder então chamou o L de um inútil total e mandou o mago lançar todo o poder mágico que tinha. O Fireball, bola de fogo, só deixou a besta mais brava ainda, e o líder começou a surtar com a incompetência de todo mundo. Ele se deu conta de que ninguém conseguiria liderar um time de perdedores, e como um herói, decidiu dar o fora, recomendando que todos fizessem o mesmo. O mago foi o primeiro a sair voando. Lá ajudou a garota ferida. Depois disso, ele foi chutado do grupo da Lightning Sword. Ele levou toda a culpa por terem falhado em derrotar a Hydra e foi expulso por ser um curandeiro com defeito. Ele tentou argumentar que o verdadeiro motivo do fracasso foi porque a galera tinha feito festa na noite anterior, mas isso só gerou mais briga. O líder decidiu que o mago escolheria quem estava errado, mas ela ficou intimidada e acabou colocando a culpa no L. Voltando ao presente, ele acorda e pensa sobre como essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu com ele. Há 6 anos, o título de curandeiro mais incompetente já estava bem famoso. Mesmo assim, ele nunca desistiu do sonho de se tornar um grande aventureiro. Um dia, um grupo ofereceu uma vaga para ele, e ele, cheio de esperança, aceitou na hora. Infelizmente, descobriram que não precisavam de um curandeiro. O que eles queriam era isca viva para atrair monstros. Orfãos do labirinto, como ele, costumam ser usados como isca, mas ele nem para isso servia, e a equipe acabou eliminada. Ele sempre odiou sentir dor e temia a morte, mas quando viu uma jovem garota em perigo, ele deixou tudo isso de lado. Até hoje, ele não tem certeza de por que foi ajudar. Lá estava ele, lutando contra os goblins com tudo o que tinha, mas acabou sendo derrubado. Quando acordou, ele percebeu que não foi ele quem salvou a garota, e sim um grupo de cavaleiros. Isso só reafirmou para ele que continuava sendo um incompetente. Mas essa não era a visão da garotinha. Ela agradeceu ao L, dizendo que, se não fosse por ele, eles nunca teriam sobrevivido tempo suficiente para a ajuda chegar. Ele a curou, mas ficou chocado ao ver o quanto ela ficou horrorizada ao ouvir sobre como ele era maltratado. A empatia da garota a fez chorar por ele, e ela tomou uma decisão. Jurou que se tornaria uma aventureira para se juntar a ele e protegê-lo. O detalhe é que a garota vinha de uma família nobre, o que significava que ela nunca poderia ser uma aventureira. Ele sabia disso muito bem, mas as palavras dela ainda assim o encorajaram. Ele decidiu continuar tentando se tornar um grande aventureiro. Com o tempo, ele encontrou um professor e começou a treinar. Ele só aprendeu as técnicas mais básicas de cura, mas adquiriu muitas outras habilidades essenciais para aventureiros. Eventualmente, ele começou a ganhar confiança de que havia se tornado um ótimo aventureiro, e foi então que ele se juntou ao grupo da Lightning Sword. Ele dá todo o crédito àquela garotinha, pois as palavras dela o impediram de desistir de seu sonho. E agora ele pensava nela, justamente porque estava considerando desistir novamente. Depois de ser chutado do grupo Lightning Sword, ele fica aliviado por não ter desistido, porque, se tivesse, nunca teria conhecido Naru. E, falando nela, Naru aparece para ver como ele está, e os dois saem para tomar café da manhã. Depois disso, eles seguem para o labirinto, onde planejam ir ainda mais fundo. Quando chegam a um círculo de teletransporte, é a primeira vez que Naru vê um desses. Todo o labirinto tem um, e Naru fica se perguntando se ele pode levá-los para qualquer lugar. Infelizmente,
Ellie tem que explicar à sua amiga desinformada que esses círculos só os levam a outros lugares que também tenham um círculo de teletransporte. Naru então sugere que os círculos deveriam ser colocados diretamente nas cidades, mas logo percebe que isso só facilitaria a vida dos monstros para atacar o povo. Ellie corrige novamente, explicando que monstros nem conseguem usar esses círculos. O verdadeiro motivo para não haver círculos de teletransporte nas cidades é porque a habilidade para criá-los foi perdida há centenas de anos, e ninguém sabe como fazer novos. Com isso, eles usam o círculo de teletransporte e chegam ao nível intermediário do labirinto. Os monstros que aparecem por lá são muito poderosos, então eles terão que ficar bem atentos. Eles acabam encontrando alguns monstros, mas o ataque da Naru não funciona. Ela explica que é porque ela está lutando contra um Lynch, que não tem uma forma física de verdade. Esse tipo de monstro é uma espécie de espírito transformado, então ataques físicos são inúteis contra ele. Monstros assim são complicados para pessoas como eles, que não podem usar magia, então ele sugere que eles fujam. Mas Naru se recusa, confiante de que pode derrotá-lo. Os dois bolam um plano. Ellie atrai a atenção do Lynch e o conduz na direção de Naru. Com um treino extremo, alguns humanos podem manipular a energia Ki dentro de seus corpos. Artistas marciais, como Naru, que praticaram por anos, conseguem fazer isso. Esse Ki permite que o usuário ataque até mesmo espíritos como o Lynch. Naru usa essa técnica e simplesmente destrói o Lynch. Os dois heróis comemoram, mas Naru acaba se machucando. Ellie usa uma ferramenta mágica que aumenta os efeitos de cura e cuida dos ferimentos dela. As pedras mágicas encontradas por aventureiros geralmente acabam nas mãos de artesãos que as transformam em ferramentas mágicas. O Lynch que eles acabaram de derrotar deixou para trás um núcleo mágico, e Naru já está pensando em quanto ele vai valer quando eles voltarem para a guilda. Mais uma vez, ela está impressionada e agradecida. As pedras que o nosso par de heróis trouxe renderam uma quantia surpreendente de dinheiro. Com isso, os dois voltam para a cidade e, no caminho, acabam se deparando com uma grande discussão. Ela explica que muitos aventureiros têm se envolvido em brigas ultimamente, e vários encrenqueiros têm aparecido, perturbando a paz da cidade. Ellie conclui que não há nada que eles possam fazer a respeito, então sugere que eles gastem uma grana em uma refeição chique. A garçonete fica na dúvida se eles realmente podem bancar uma refeição tão cara, mas ele logo manda ela calar a boca e trazer uma cerveja. Naru também quer se esbaldar, mas uma garçonete mirim avisa que eles não vendem álcool para menores de idade. Enquanto devoram a comida, Naru decide perguntar sobre algo que estava a intrigando. Ela viu uma estrutura muito alta na cidade, mas que não tem entrada nem janelas. Não parece ser um monumento, e na verdade, há várias dessas construções pela cidade. Ellie também não faz ideia do que são, mas ele já havia perguntado a alguns moradores. Os artesãos disseram que foram eles que as construíram, mas nem eles sabem o que essas estruturas são. O mais estranho é que ninguém sabe quem é o cliente que está pagando por isso. O pagamento pelas construções foi entregue por um agente, que, por sua vez, estava sendo representado por outro agente. Há uma longa cadeia de agentes envolvidos, o que deixa claro que a pessoa por trás de tudo isso definitivamente não quer ser descoberta. No entanto, como as estruturas não estão incomodando ninguém, os moradores da cidade não fazem muitas perguntas. Ellie comenta que eles deveriam estar construindo um muro em volta da cidade, mas Naru prefere a cidade do jeito que está. Ellie aponta que eles estão vulneráveis a uma invasão, mas Naru, de forma surpreendente, diz que não há necessidade de proteção. Ela nota que há mais aventureiros nesta cidade do que em qualquer outra que já viu, então ladrões e monstros não teriam chance em caso de invasão. Mais tarde, os dois se preparam para dormir. Naru quer dizer algo para Ellie, mas acaba desistindo na última hora. Ela pensa em como queria sugerir que eles dividissem o mesmo quarto, mas simplesmente não consegue dizer isso em voz alta. Enquanto isso, Ellie reflete sobre o quão bom é ter alguém como parceira. Ele se pergunta se a garota que ele conheceu anos atrás irá aparecer novamente, mas, de qualquer forma, ele agradece mentalmente por ajudá-lo a chegar tão longe como aventureiro. No dia seguinte, o líder da Lightning Sword apresenta um novo curandeiro para a equipe. A garota se apresenta, mas os outros não parecem muito empolgados. O líder, por outro lado, está cheio de otimismo e declara que, desta vez, eles com certeza conseguirão derrotar a Hydra. Em outro lugar, um homem sinistro recebe informação de que alguém chamado a Bela Adormecida está em uma certa cidade. Anson é quem está passando essa informação, e ele revela que a Bela Adormecida se juntou a Ellie. O homem fica preocupado porque o tempo está se esgotando e ordena que Anson expulse Ellie da cidade imediatamente. Mais tarde, o grupo da lendária Espada Relâmpago observa à distância o Hydra que os derrotou da última vez, enquanto planejam um novo ataque.
O líder está sedento para vingar a humilhação passada, e ele explica o novo plano para a equipe. Ele e a curandeira vão partir para cima da fera, enquanto o ladino dá uma volta sorrateira e o mago os apoia com magia. Lyra, a nova curandeira do time, corta o barato na hora. Eu? Na linha de frente. Vocês estão malucos? A equipe fica boquiaberta. Afinal, o curandeiro antigo dava conta de levar espadada no peito sem nem piscar, o que deixa Lyra ainda mais surpresa. É sério isso? Pergunta ela. Quando o grupo aponta que o Tal Lau foi quem conseguiu cortar a cabeça da Hidra na última batalha, Lyra só falta desmaiar. Me colocar contra isso? Nem nos meus piores pesadelos. O líder suspira e diz para ela ficar lá atrás, curando feridas e, claro, cuidando do veneno da Hidra. Ele está determinado a vencer, com ou sem o antigo curandeiro, e uma coisa é certa, dessa vez, a Hidra vai cair. Enquanto isso, no salão da guilda, Lau e Naru aparecem de novo, carregando um monte de tesouros impressionantes da masmorra. Amurst, que estava de olho, se pergunta como é possível que essas riquezas venham dos níveis mais baixos. E também se esses dois não estão se metendo onde não deviam. Perigo desnecessário. Que nada. R garante a Amurst que o pequeno grupo Tvan deles está jogando seguro nos níveis mais fáceis da masmorra. Amurst, porém, sugere que eles cresçam o grupo um pouquinho, afinal, mais gente significa mais lucro. Claro, ela não está sendo nada altruísta, o objetivo é forrar o próprio bolso também. Lau concorda que a ideia até faz sentido, mas acha que o momento não é o melhor. Ele está bem satisfeito com o que tem por enquanto. Eles pegam seus ganhos e percebem que, com o tanto de grana que juntaram, já podem alugar uma casa só para eles. Equipes mais bem de vida costumam alugar casas como fortalezas, onde guardam tesouros e itens valiosos que não caberiam num simples apartamento. Sem contar que, como Amurst bem destaca, um quartinho de hotel meia-boca não é lugar para o amor verdadeiro florescer entre os membros da equipe. Enquanto Naru está sonhando com todas as possibilidades, Lau está perdido em pensamentos, lembrando de quando seu antigo grupo tinha uma fortaleza própria, onde ele era forçado a dormir espremido num depósito. Coitado, Lau tenta ser positivo, mas, olha, o cara já passou por cada perrengue. Falando em perrengue, o time da Espada Relâmpago também não está numa boa. A luta deles contra a Hidra foi, no mínimo, um fiasco. Estão todos machucados e... perigo desnecessário. Que nada. R garante a Amurst que o pequeno grupo Tvan deles está jogando seguro nos níveis mais fáceis da masmorra. Amurst, porém, sugere que eles cresçam o grupo um pouquinho, afinal, mais gente significa mais lucro. Claro, ela não está sendo nada altruísta, o objetivo é forrar o próprio bolso também. Lau concorda que a ideia até faz sentido, mas acha que o momento não é o melhor. Ele está bem satisfeito com o que tem por enquanto. Eles pegam seus ganhos e percebem que, com o tanto de grana que juntaram, já podem alugar uma casa só para eles. Equipes mais bem de vida costumam alugar casas como fortalezas, onde guardam tesouros e itens valiosos que não caberiam num simples apartamento. Sem contar que, como Amurst bem destaca, um quartinho de hotel meia-boca não é lugar para o amor verdadeiro florescer entre os membros da equipe. Enquanto Naru está sonhando com todas as possibilidades, Lau está perdido em pensamentos, lembrando de quando seu antigo grupo tinha uma fortaleza própria, onde ele era forçado a dormir espremido num depósito. Coitado, Lau tenta ser positivo, mas, olha, o cara já passou por cada perrengue. Falando em perrengue, o time da Espada Relâmpago também não está numa boa. A luta deles contra a Hidra foi, no mínimo, um fiasco. Estão todos machucados e... arrebentados e frustrados depois da fracassada excursão, o time está meio no chão, pelo menos, os que ainda conseguem ficar em pé. Marilis está furioso e confuso, socando a mesa enquanto tenta entender como é que eles ainda não conseguem derrotar aquela Hidra. Enquanto isso, Lyra está ocupada tentando tirar o veneno de Amira, que está toda intoxicada, enquanto o resto da equipe começa a brigar. É aí que cai a ficha. Talvez ele, o curandeiro inútil, que reclamava, mas fazia o serviço, fosse mais útil do que eles imaginavam. Margaluz decide que vai dar um jeito nisso, e resolve ir atrás de Lau para pedir para ele voltar pro time. Afinal, quem poderia recusar um convite para se juntar ao glorioso grupo da Espada Relâmpago, né? Totalmente irrecusável, ou não? Logo depois, Lyra é acordada por Amira, que agora está bem melhor depois da cura. Animada, ela abre a cortina com tudo e se oferece para pegar algo para comer pro mago. No meio da busca por comida, Lyra percebe que Sibéria e Margaluz sumiram. Onde esses dois foram parar? Se pergunta. Bom, a verdade é que eles foram atrás do antigo companheiro.
Margaluz, sendo um verdadeiro sem-vergonha, chega com a oferta de volta ao Lau na guilda como se estivesse oferecendo um presente incrível, e ainda rindo e fingindo que os maus tratos do passado não passaram de um pequeno mal-entendido. Fica bem claro que o Margaluz deve ter colocado todos os pontos de habilidade dele em Gazligin. O cara não para de inventar desculpas esfarrapadas para justificar o jeito horrível que a equipe tratou o ex-companheiro. Ele ainda promete que agora tudo vai ser diferente, jogando até a nova curandeira debaixo do ônibus, chamando-a de uma mulher inútil. Para surpresa de todo mundo, Lau realmente agradece ao Margaluz. Mas antes que ele possa dizer mais uma palavra, Naru, que estava ouvindo toda essa palhaçada, não aguenta mais. Ela corre para intervir, porque não vai deixar um picareta como Margaluz roubar seu parceiro. Lau, com toda a calma do mundo, acalma Naru e explica que, embora esteja grato pelo convite e não guarde rancor da antiga equipe pelo que fizeram, ele não pode aceitar. Não vai voltar para a Espada Relâmpago. Ele já tem um grupo e está muito feliz onde está. Margaluz fica em choque. Ele tem certeza de que essa diabinha de cabelo azul deve estar manipulando Lau para ele dizer essas coisas, e não hesita em acusar Naru na cara dura. Só que, dessa vez, Margaluz pisou na bola. Insultar a colega de equipe foi o último erro. Lau, que não é mais o cara amigável de antes, agarra Margaluz e o avisa que, se ele ousar machucar Naru, ele e a Espada Relâmpago vão se dar muito mal. Lau pede desculpas e se manda com Naru, deixando Margaluz completamente indignado e, para ser sincero, um pouco abalado. Furioso, ele ordena que Amira ache um novo membro pro time, alguém forte e capaz, que possa lutar ao lado dele na linha de frente contra a Hydra. É aí que um guerreiro misterioso surge do nada e se oferece para ajudar. Margaluz, desesperado e meio desconfiado, saca a espada para testar o desconhecido, apesar dos avisos de Amherst de que brigas na guilda não são permitidas. Mas Margaluz, com a cabeça quente, avança direto para cima do cara mascarado. E, em questão de segundos, o líder da Espada Relâmpago é desarmado com uma facilidade embaraçosa. Vitorioso, o misterioso espadachim revela seu nome, Si. E isso já é o suficiente para convencer Margaluz. Ele acolhe-se na equipe, acreditando que com a ajuda dele, vão acabar com a Hydra de uma vez por todas. Mais tarde, no final do dia, Shayla bate na porta de Lau. Naru, espiando de seu quarto, fica nervosa, achando que a garota está tentando dar um passo antes dela em relação a Lau. Mas o alívio vem quando descobre que Shayla só apareceu para avisar que eles têm visitas. Acontece que o resto da antiga equipe de Lau está à espera, Amira e Lyra. As duas estão preocupadas, com medo de que a terceira rodada contra a Hydra seja outra catástrofe. Bem, o líder da equipe, com sua mente brilhante, ou não tão brilhante assim, acha que eles precisam da ajuda de Lau. Afinal, foi ele que conseguiu cortar a cabeça da Hydra na última vez, então, com certeza, se ele voltar, a equipe pode derrotar a criatura sem ninguém sair gravemente ferido, outra vez. Naru, sempre rápida no gatilho, levanta uma questão interessante. Por que diabos Amira e o resto da Espada Relâmpago ainda estão com Margaluz? Ninguém ali parece estar se divertindo. Então qual é o motivo para aguentar tudo isso? A maga explica que, apesar de Margaluz ter suas falhas, como ser um mentiroso, traidor, covarde, desgraçado, um canalha de marca maior que nem escova os dentes, ele ainda é o companheiro de equipe deles, e lealdade é algo importante. Essa explicação faz o sangue de Naru ferver, e ela rapidamente rebate. Ah é? E Lau? Ele também era seu companheiro de equipe, e olha só como vocês trataram ele. Esse argumento é um golpe baixo que faz Amira desabar em lágrimas, totalmente consumida pela culpa. Ela sabe que Naru está certa. Amira admite que foi uma covarde, com medo de ser expulsa da única equipe que já fez parte, e por isso seguiu as ordens do Margaluz sem questionar. Entre soluços, ela implora por perdão. Enquanto isso, Lyra tenta convencer Lau de que Amira realmente está arrependida, lembrando que a maga até chamou o nome dele enquanto delirava por causa do veneno. Sempre calmo, Lau conforta Amira e, magnânimo, aceita o pedido de desculpas. Lau, sempre o diplomata, tranquiliza Amira, dizendo que não guarda rancor nenhum, mas... voltar para a Espada Relâmpago. Ah, não, valeu. Passo. É um momento meio agridoce, mas antes que as lágrimas fluam demais, Miss Mary, a cozinheira, faz sua entrada triunfal com um banquete daqueles. Ela, com seu jeito carinhoso, já está de olho na pobre Amira, achando que a menina precisa de uns quilinhos a mais ou, no mínimo, de um sorriso no rosto. E, claro, sua culinária é capaz de proporcionar ambos. Aproveitando a distração deliciosa, Lau, Naru e Lyra dão aquela escapada estratégica para bater um papo em particular. Naru não perde tempo e solta a real. Essas duas deviam dar o fora da Espada Relâmpago. Tá na cara que não vai rolar coisa boa ali.
Mas, como sempre, a vida não é tão simples. Lau, com sua memória de elefante, lembra das palavras venenosas de Margaluz sobre a nova curandeira e avisa Lyra: se você continuar nessa, vai ser um inferno com eles. Mas a Mira não vai abandonar sua equipe, e Lyra, leal como sempre, não vai abandonar a Mira. Resultado: as duas estão presas no caos da espada relâmpago, sem muita saída à vista. De volta à base, a equipe de Lau apresenta sua nova adição. Para surpresa de Lyra, ela reconhece o novo integrante na hora. Aquele disfarce estilo fantasma da ópera não adiantou de nada. Ela o chama de Zig, mas Margaluz, sempre pedante, a corrige. Ah, não, esse aqui é o Si. Como se fosse mudar muita coisa, né? Lyra, que não é boba nem nada, já saca na hora que o tal Si é exatamente o cara que ela pensa. Totalmente desconfiada, ela não cai nessa de nova identidade e exige saber o que tá rolando. Si, no melhor estilo, calma que eu sou misterioso, tenta dar uma de Kenshin Imura, fingindo que tá tudo de boas. Mas quando Lau aponta para a espada roubada, pertencente ao nada famoso Sr. Ronaldo, se perde a pose na hora. Ele tenta salvar a própria pele, explicando que herdou a espada de seu mestre e faz aquela cara de quem diabos é Ronaldo. Mas vamos combinar, o disfarce furado já foi pro espaço. Ainda assim, Lyra suspira, joga a toalha e decide deixar-se continuar com essa palhaçada mais um pouquinho. Afinal, quem sabe, vai que ele até seja útil para o grupo. Enquanto as nuvens de tempestade se formam no horizonte, ambas as equipes se preparam para enfrentar o desconhecido. Mas uma coisa é certa, ninguém tem ideia do que está por vir. Dan, o labirinto perdido, deixa Nara enfrentar alguns monstros intermediários sozinha, e até agora ela tem mandado bem. Mas, com tanta movimentação, a fome bateu pesado, então ele sugere uma pausa pro almoço. Nara vibra e saca as comidas que preparou, mas, espera aí, isso tá parecendo um banquete chique demais só para um almoço. Aí o Senat explica que Armia mal encostou na comida que a Mary preparou ontem. Então, antes de saírem de manhã, a Mary jogou tudo nas mãos da Nara, dizendo: come no almoço para não desperdiçar, tá? Enquanto eles comem, ele começa a dar uma palestra sobre o Hydra. Ele explica que o bicho é musculoso, como se fosse à academia diariamente, então atravessar a pele dele é um pesadelo. Ah, e ele também é venenoso, com escamas que desviam ataques físicos e mágicos. Nara escuta e pensa: mano, que treta lutar com isso. Será que a Armia vai dar conta? Mas o Lois tranquiliza: relaxa, tem um antídoto pro veneno do Hydra sendo vendido lá em Marma, então sem pânico. Só que Narson lembra ele de um pequeno detalhe: o teimoso do Margaluz se recusou a comprar o antídoto. Ellie coça a cabeça. Esquecido. Bom, se rolar envenenamento, eles vão ter que contar com o feitiço de desintoxicação da Lyra. Dá pra ver que Marcena tá ficando bolada, preocupada com a Armia e o grupo Lightning Blade. Então, Ellie dá uma aliviada: olha, pode ficar tranquila, a galera lá dá conta sem mim. Margaluz pode ser um cabeçadura, mas ele até que manda bem com a espada quando resolve se preparar de verdade. E a Sibéria é ágil, deve conseguir desviar de boa dos ataques do Hydra. No fim das contas, ele decide que não é problema dele, a missão é do Lightning Blade e eles vão se virar. Ele se levanta e sugere que sigam em frente, mas Nara já tá de saco cheio de explorar o mesmo labirinto. Ela quer tentar algo novo e, coincidentemente, tem um pântano ali perto. Ela quer ir para lá sem motivo algum. Definitivamente não é porque está preocupada com a Armia. Enquanto isso, no pântano, o grupo Lightning Blade tá numa briga ferrenha com o Hydra, e, com suas habilidades afiadíssimas, se consegue dar uma bela surra no monstro. O grupo estava a um passo de derrotar o Hydra, mas, por algum motivo misterioso, o C resolve pegar leve e retorna ao chão. Margaluz, confuso, pergunta por que ele não deu o golpe final. C dá aquela risadinha de quem sabe o que tá fazendo e responde: ah, seria muito mais épico se o líder do grupo, ou seja, você, fosse o responsável por acabar com o Hydra. Margaluz, com o ego massageado, concorda e já sai correndo para atacar o monstro de novo. Lyra revira os olhos, pensando que o Margaluz não perde a chance de agir sem pensar, e Saaria solta um suspiro: ah, é assim mesmo, já me acostumei. Com Lyra tendo terminado de curar a galera, Sibéria volta pro campo de batalha, mas dá pra perceber que o C, o mais forte do grupo, não parece nem um pouco interessado em lutar de novo. Assim, a responsabilidade de acabar com o Hydra cai no colo dos outros. Ainda bem que os ataques anteriores do C deixaram o monstro meio lerdo e fraquinho. Então, se a Saaria conseguir distrair a criatura por tempo suficiente, o ataque frontal kamikaze do Margaluz talvez funcione. Armia também está ajudando a manter o Hydra ocupado com a sua magia, e, se continuar assim, a vitória está a um passo.
Mas aí, no melhor estilo azar de RPG, o Hydra resolve jogar uma pedra do nada e derruba a Armia no chão. Ele então se aproxima dela com uma cara assustadora, e Armia fica tão apavorada que o medo dela começa a literalmente sair do corpo. Normalmente, medo não é algo visível, mas ali estava, saindo que nem fumaça, graças a uma quantidade de mana absurda no ar. Mana nesse nível só era para existir no labirinto, mas o Hydra aproveita ao máximo e começa a evoluir. O clima fica tenso. Ninguém do grupo parece ter condições de segurar a bronca sozinho. É então que se decide que é hora de intervir. Ele pede para Lyra cuidar da Armia e manda o Margaluz recuar o quanto antes. Mas Margaluz, teimoso, se recusa a dar meia volta. Já causamos um belo estrago no Hydra, então não deve ser tão difícil terminar o trabalho antes que ele termine a evolução. Ele pula no ar e tenta cortar a cabeça do monstro, mas o que acontece? Sua espada se despedaça em contato com o Hydra, deixando Margaluz totalmente desarmado e vulnerável, pronto para o contragolpe fatal do Hydra. O L finalmente aparece e defende o ataque do Hydra junto com a Narena, fazendo o monstro recuar por um instante. Cid agradece ao L pela ajuda, mas diz que ele e o grupo podem cuidar do resto e pede para L checar Armia, que estava bem machucada. A Lyra já tinha começado a curar Armia, mas, como as feridas eram sérias e magos têm uma resistência alta contra a magia, a cura dela estava mais lenta que tartaruga em subida. Então, L se oferece para curá-la no lugar de Lyra, que só solta um boa sorte meio irônico, achando que a magia básica de cura dele não faria muita diferença. Para surpresa geral, L começa a expandir cura, lançando o feitiço repetidamente até que Armia começa a melhorar. Essa era a coisa mais bizarra que a Lyra tinha visto o dia todo, mas o Margaluz e a Sibéria acham aquilo super normal, afinal, é exatamente assim que o L sempre usa magia de cura. Eles até pensavam que cura frenética era um método padrão. Lyra explica que sobrepor feitiços de cura assim é quase impossível e nunca tinha ouvido falar que isso deixava o feitiço mais forte. Graças ao L, Armia logo acorda e, aliviada de vê-lo, agradece pela ajuda, só para desmaiar de novo em seguida. Agora que L lidou com a maior parte dos ferimentos, ela só precisa de um cochilo para recobrar as energias. Mas quando L acha que o trabalho acabou, o Hydra solta um grito de batalha que, numa tradução livre, significa: L, vem aqui, vamos resolver isso, tá na hora da revanche. Cid estava pronto para acabar com o bicho de vez, mas, já que o Hydra parecia ter uma treta pessoal com L, ele pergunta se ele quer resolver isso. O L aceita o desafio, e a Narena, que não perde uma briga, já avisa que vai lutar junto. L tenta convencê-la a não se envolver, mas desiste e concorda, com uma condição, que ela recue assim que se sentir em perigo. Com a batalha decidida entre L e Narena contra o Hydra, Cid avisa aos outros para não se meterem, por segurança. E é aí que a luta começa de verdade. Narena acerta o primeiro soco no Hydra para distraí-lo, e o L aproveita para dar um golpe com a espada numa das cabeças do monstro. Então Cid, não querendo ficar de fora da diversão, corre para cima do Hydra e decepita uma das cabeças dele com sua espada. Margaluz observa a cena, de queixo caído, percebendo que Cid é bem mais forte do que ele tinha imaginado. Margaluz, meio intrigado, pensa que o Cid é forte, mas como é que a espada dele continua inteirinha enquanto a própria espada do Margaluz se espatifou ao encostar no Hydra? A Lara explica que o Cid está usando uma espada mágica especial, muito mais poderosa que qualquer arma comum. Margaluz, já de sobrancelha levantada, começa a se perguntar quem realmente é o Cid e como ele conseguiu uma espada rara dessas. A luta continua, e a Narena tenta acertar mais um soco no peito do Hydra, mas acaba perdendo o equilíbrio. O Hydra aproveita o vacilo e dá uma pancada nela, deixando-a completamente apagada. Em vez de terminar o serviço, o Hydra simplesmente encara o L e transmite, só pela vibe, que tá de saco cheio de apanhar de todo mundo ao mesmo tempo. Ele quer um duelo justo de 1 contra 1, ou então vai acabar com a Narena ali mesmo. A Sauria mal consegue acreditar que o Hydra não só se comunica via vibe telepática, mas ainda sabe como usar refém. Sem escolha, ele promete que vai garantir a segurança de Narena e pede ao Cid e a Lara que não interfiram. Então ele parte para cima do Hydra, cheio de determinação, mas é derrubado quase instantaneamente. Cid, meio decepcionado, achava que o L fosse dar um show, mas se esse é realmente o máximo que ele tem a oferecer, Cid já se prepara para entrar e acabar com o Hydra de vez. No entanto, quando o L está prestes a perder a consciência, ele se estica para tentar proteger a Narena. De repente, uma energia começa a fluir de seu corpo, e ele se levanta de novo, com uma aura completamente diferente. Antes que o Hydra tenha tempo de reagir, ele avança num piscar de olhos e decepa todas as cabeças do monstro num só movimento. Com o Hydra derrotado, ele finalmente desmaia outra vez. Quando ele acorda, Margaluz está ao lado, perguntando se ele está bem.
Ellie diz que sim, mas está mais preocupado com a Narena, que tinha levado um golpe direto do Hydra. Ela responde que está ótima, mas só porque a Lara tinha trazido uma poção de antídoto para emergências, e que foi caríssima. A Lara já avisa que vai cobrar pelo serviço depois. Deixando isso de lado, Lara pergunta o que exatamente aconteceu com Ellie antes, mas ele não tem ideia do que ela está falando. Nesse momento, Margaluz interrompe, todo animado, e começa a elogiar a força do Ellie, tentando convencê-lo a voltar para o grupo dele. O Ellie nem deixa o Margaluz terminar e já corta ele dizendo que nunca vai voltar para o grupo dele. Mas, como sempre, Margaluz continua falando como se nada tivesse acontecido. Ele menciona que várias pedras mágicas preciosas caíram do Hydra e que está disposto a dividir tudo em 3 partes com Ellie, se ele aceitar se juntar a eles. Ellie, desconfiado, acha estranho que Margaluz só quer dividir em 3 partes e pergunta o que ele quer dizer com isso. Margaluz explica que vai dividir apenas entre ele, Sibéria e Ellie. Os outros que se virem. A Lara e o Cid são novatos no grupo, então Margaluz nem se importa com eles. E a Armia? Bom, ele diz que ela se assusta e se machuca tanto que é completamente inútil, e já está considerando vender ela como escrava só para se livrar de uma vez. O Ellie finalmente perde a paciência, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Narena é mais rápida e mete um soco em Margaluz que o joga no chão. Margaluz, indignado, começa a reclamar alto, dizendo que é contra as regras da guilda que aventureiros ataquem uns aos outros, e que vai reportar a Narena para tê-la expulsa. Ele ainda pergunta se todos viram o que ela fez. Curiosamente, parece que todos ali ficaram cegos de repente, no exato momento em que Narena socou Margaluz. Porém, o que todo mundo conseguiu ver claramente foi o fato de que Margaluz e Sibéria estavam discutindo vender Armia como escrava, e isso é crime grave. Cid, como autoridade, não pode ignorar uma violação tão cruel, então ele imediatamente declara que ambos estão presos sob acusação de tráfico humano. De volta à guilda, descobrimos que Cid é um aventureiro da família real e que tinha recebido relatórios sobre a segurança precária da cidade, especialmente devido a alguns aventureiros suspeitos. Ele foi enviado para investigar, e assim que chegou, deu de cara com as armações de Margaluz e Sibéria. A Lara então pergunta o que vai acontecer com os dois. Pelas regras da guilda, além de serem expulsos, eles vão enfrentar acusações de tráfico humano, o que no melhor dos cenários para eles pode significar uma vida inteira de prisão com trabalho forçado. Ao ouvir isso, Margaluz e Sibéria começam a entrar em desespero e imploram ao Cid que os poupe, dizendo que não podem passar o resto da vida na prisão. Eles estão tão patéticos que até ele começa a sentir um pouco de pena. Ele então pede para conversar com Cid em particular. Cid concorda e eles saem para ter essa conversa. O Cid, curioso, pergunta sobre o que o Ellie quer falar. Então ele explica que, apesar de Margaluz e Sibéria não serem as melhores pessoas do mundo, eles também já tiveram sonhos de serem aventureiros, assim como ele. Mas, em algum ponto, esses sonhos mudaram e se tornaram uma obsessão por fama e fortuna. O ponto do Ellie é que Margaluz e Sibéria nem sempre foram assim, e por mais que a maioria das pessoas já teria desistido deles, ele ainda quer dar uma chance para que possam redescobrir o bom lado de ser um aventureiro. Então, ele pede ao Cid para soltar a dupla com uma advertência dessa vez. Cid, sem entender como Ellie consegue ser tão perdoador, decide respeitar o pedido dele e libera os dois, mas com um aviso pesado. Se ele sequer ouvir um rumor sobre Margaluz e Sibéria causando problemas de novo, eles nunca mais verão a luz do dia. Margaluz e Sibéria captam a mensagem e saem em disparada para o mais longe possível de Cid. Assim que os dois somem no horizonte, Armia pergunta se foi realmente uma boa ideia deixar esses dois irem assim tão facilmente. Cid responde que, mesmo se eles fossem expulsos, isso não os tornaria pessoas melhores. Então, ele mesmo vai monitorar a dupla de agora em diante, para ver se eles tomam jeito ou não. Enquanto isso, Narena pede desculpas ao Ellie por ter forçado ele a se envolver nessa situação com Margaluz, mas Ellie diz que está tudo bem. Ele pode até nunca superar completamente o jeito como Margaluz e Sibéria o trataram quando faziam parte do mesmo grupo, mas agora ele se sente bem melhor sabendo que eles deixaram a cidade e ele não precisa mais se preocupar com eles. Mais tarde, naquele mesmo dia, Cid se encontra em particular com Lyra e revela o verdadeiro motivo de sua vinda à cidade. Ele foi enviado para monitorar Marmet porque um número estranhamente alto de monstros tem evoluído ali, e definitivamente tem alguma coisa suspeita por trás disso. Ele precisa resolver esse mistério e, para isso, quer a ajuda da Lyra formando uma nova equipe, assim como antes. Lyra até topa, mas com uma condição: Cid terá que permitir que Armia se junte ao grupo, já que ela precisa de um lugar para ficar. Cid concorda, e ainda acha ótimo porque mais membros significa que ele pode expandir sua vigilância, e tem um aventureiro em especial que ele quer ficar de olho. Depois, vemos que os 3 fracassados Liar e Armia se uniram,
e a jovem maga parece bem abalada após tanto trabalho infantil. Raz então os parabeniza pela união, e Rose e Naru seguem para o salão da guilda. A batalha com a Hydra rendeu a eles algumas pedras mágicas para trocar por uma graninha, mas Rose quer mesmo é começar uma missão. Ele explica que ser aventureiro não é só lutar com monstros, tem que caçar itens importantes e proteger os indefesos também. Ele quer que Naru ganhe experiência, e ela quase desmaia ao perceber o quanto ele se importa. Na guilda, eles são recebidos com olhares venenosos. Parece que a notícia da vitória sobre a Hydra já se espalhou, e Rose alerta Naru de que uns pilantras podem querer roubar suas pedras mágicas. Um desses pilantras, Marmel, chega e pede para falar com ele. Rose hesita, mas Marmel manda seus capangas irem chutar pedras para terem uma conversa privada. Rose acha que ele quer roubar suas pedras, mas se surpreende quando Marmel se curva, pedindo desculpas em nome dos aventureiros. Eles sabiam que Margaluz era um escroto e nunca ajudaram Rose, ainda por cima zoando seu cabelo ridículo e personalidade sem graça. Naru quer logo fazer o cara engolir o pedido de desculpas e sugere que Marmel deveria polir a espada de Rose e beijar suas pedras mágicas. Marmel acha exagero, mas isso só deixa Naru ainda mais irritada. Depois de anos de desrespeito, ela acha um bom começo. Rose, tentando não ser cancelado por forçar alguém a polir sua espada, diz que nada disso é necessário. Afinal, ele ainda é um incompetente. Rose confessa que está mais acostumado a levar insultos do que elogios, e eles apertam as mãos, dissipando a tensão no salão da guilda. Com isso, nossos heróis finalmente podem vender seu loot. Alier, a atendente, fica de queixo caído com o tamanho estranho da pedra mágica que eles trouxeram, lembrando aquelas vezes em que mostrei minha coleção de Pokémon para alguém. Rose acha que o formato estranho da pedra é resultado de mutação do monstro, e Naru teme que isso afete o preço. Mas, para surpresa dela, a guilda oferece 10 vezes mais do que o normal, já que uma pedra assim é raridade. Ainda assim, o fato de um monstro absorver tanto mana e mutar fora do labirinto é preocupante. E, com outros relatos de monstros agindo estranho, Rose pergunta por que a guilda não manda alguém investigar. Antes que Alier responda, surge o Sr. Ansome, aquele chefe com aura de protagonista que convida os dois para seu escritório. Ele explica que essas mutações são raras, mas acontecem, e solta uma. Se Rose está com medo, talvez seja hora de sair da cidade de vez. Naru fica irritada com a arrogância do Sr. Seachão, e Alier comenta que ele sempre foi assim. Ela menciona o Sr. Misty, o verdadeiro presidente da guilda, que está tão velho que mal consegue subir escadas sem tropeçar. Com a saúde mental do Sr. Misty em decadência, Ansome acabou assumindo o comando e tem fama de ser sério e exigente. Rose, pouco interessado no drama de escritório, só quer ver as missões disponíveis. Naru, por outro lado, fica indignada com algumas opções ridículas, tipo escoltar um cara que quer pescar num lago subterrâneo do labirinto. Alier, sempre de olho na grana, lembra que qualquer trabalho com recompensa vale a pena. Rose encontra uma missão de derrotar monstros, e Naru já fica empolgada. Mas Alier corta o barato. Um fênix está perto de um círculo de teleporte, e enfrentar esse bicho só com um curandeiro e uma artista marcial é suicídio. Sem ataques de longa distância, eles precisariam de um guerreiro, um mago e outro curandeiro capaz de curas em área. Se querem mesmo essa recompensa tentadora, vão precisar de ajuda. Nossos heróis logo lembram de 3 aventureiros perfeitos para a tarefa, Lyra e Siege, que aceitam a missão. Lyra, no entanto, sussurra sobre Rose bem na frente dele, como se ele fosse surdo. Ela diz a Siege que essa é uma boa oportunidade de observar o curandeiro banido em ação. Perguntam a opinião de Armia, mas a pequena maga está ocupada refletindo sobre como foi parar com esse grupo de desajustados. Ela decide seguir o fluxo, surpresa que Rose ainda queira trabalhar com ela depois da traição digna de um top 10 de animes. Mas Rose, sempre o coração mole, perdoa fácil e só quer olhar para o futuro. A equipe se prepara para a missão, comprando suprimentos e cuidando dos papéis da guilda. No meio disso, Rose e Naru vão comprar poções, quando Naru é abraçada por trás por um estranho sem camisa. Ela se assusta e quase lança o sujeito longe, até perceber que é alguém que ela conhece. Miss Rama, que se apresenta como uma poderosa encantadora e autoproclamada deusa do fogo. Rama, conhecida pelo infame apelido de Deusa do Fogo que ela mesma inventou, aparece e logo suspeita que Naru está aprontando. Ela confirma que foi enviada pelo pai de Naru, que está indignado por sua filha favorita ter fugido para fugir com algum rapaz. Mas o choque real vem quando Rama reconhece o tal rapaz, nada menos que Rose, seu ex-aluno incompetente, que mal aguentou as primeiras lições antes de desistir. Rama pede um momento a sós com Naru para discutir assuntos de família, deixando claro que não quer forasteiros escutando. Porém, Rose, do nada,
cria coragem e se recusa a sair, declarando que Naru é importante para ele e que ele não vai a lugar nenhum. Rama, divertida com a audácia dele, lança a lentíssima bola de fogo mais ridícula que o anime já viu. Rose desvia facilmente, e o único dano causado é uma coxa de peru queimada de um pobre espectador. Naru tenta amenizar a situação, dizendo que não exatamente fugiu, só esqueceu de avisar a família e deixou um bilhete que dizia algo como "saí para encontrar meu irmão Zonrose, sem preocupações." Como se isso fosse acalmar seu pai. Rama exige uma explicação para esse comportamento bizarro, mas Naru hesita, pois, na verdade, ela andava espionando Rose há tempos, com informantes relatando cada passo do rapaz. Naru revela que sempre esteve de olho em Rose desde que ele foi expulso do clã Lâmina Relâmpago. Como uma boa stalker, ela viu uma chance e aproveitou. Quando Rose percebe o quanto essa história deixa Naru desconfortável, ele sugere que talvez fosse uma boa ideia ela voltar para ver o pai. Naru fica abalada, temendo que seu pai possa proibir a aventura, o que os manteria separados para sempre. Mas Rama, tentando ser diplomática, diz que o pai dela não está nem aí para a profissão de aventureira. O único receio dele era que ela voltasse com um namorado fracassado. Depois, Rama, em tom meio sarcástico, pede ao estúpido aprendiz que traga um vinho para ela e Naru. Quando Rose se afasta, a conversa fica séria, e Rama não entende por que Naru é tão leal a alguém aparentemente tão incompetente. Naru, no entanto, se mantém firme, defendendo Rose e destacando as qualidades que ele mostrou desde que se uniram: força, sabedoria e uma bondade genuína. Ele tem feito de tudo para ajudá-la a crescer como aventureira, sempre colocando as necessidades dela acima das dele. Com isso, até Rama fica tocada. Ela percebe que Rose mudou, e foi Naru quem causou essa transformação positiva. Aconselhando Naru a permanecer ao lado de Rose, Rama se despede, desejando boa sorte à dupla. Ela, por sua vez, tem uma missão em mente: revelar os segredos do misterioso presidente da guilda, Sr. Miss. Com tudo preparado e sem mais dúvidas, a equipe segue em frente, prontos para a próxima etapa dessa aventura. E agora, nosso querido e nada convencional time de aventureiros está completo. O sábio exército dos magos, o nosso curandeiro favorito e, claro, sua parceira guerreira estão prontos para dar uma surra épica no pobre Fênix que ousou cruzar seu caminho. Esse pássaro nem sabe o que o espera. O time teletransporta direto para Dungeon, prontos para ação, especialmente Naru, que já quer dar porrada antes mesmo de se equilibrar no chão. Mas nada de Fênix à vista, só corredores estreitos. Enquanto avançam, a turma está no encalço do monstro, sabendo que ele vai preferir espaços mais abertos para voar e espalhar fogo. Até que, finalmente, eles tropeçam numa caverna gigante, com pilastras destruídas e teto alto. Nari e Armin ficam surpresas de achar um lugar tão espaçoso lá no fundo do labirinto. Lyra lembra que ouviu boatos de um caminho novo descoberto ali perto, uma área inexplorada, cheia de tesouros esperando por aventureiros corajosos. A empolgação dela contagia as meninas, mas se dá uma segurada na animação, lembrando que tem um monstro tenebroso guardando a entrada, e ninguém conseguiu passar até agora. Por isso mesmo, o monstro vale uma bela recompensa. Ralph investiga o lugar e acha sinais de queimadura entre os destroços, provando que a Fênix esteve por ali. Ele testa jogando uma pedra para dentro da caverna, que ecoa pelo local vazio. Sabendo que o bicho é territorial, ele espera que o monstro ataque ao ouvir o intruso. E é isso mesmo que acontece. Um portal brilhante abre no teto, e uma bola de fogo em chamas sai voando pela sala, revelando a Fênix em pleno voo. A batalha tá só começando, e o calor tá subindo. Enquanto isso, no salão da guilda, Alier tá lá de boa, sem fazer nada, quando uma guerreira de biquíni entra desesperada. Alier a recebe com um sorriso caloroso, e a ruiva, um pouco surpresa, se pergunta como é que o pessoal desse lugar consegue ser tão amigável. Fingindo simpatia, Alier diz que é natural ser gentil com os aventureiros. Na real, a guerreira quase sem roupa, RMA, é a primeira mulher que Alier vê na cidade que não se veste como freira ou bancária. E mesmo com pouca roupa, o material é chique e provavelmente mágico. Alier já sacou que a ruiva é alta patente e decide que ela é uma cliente em potencial para faturar uma boa grana, então oferece ajuda. RMA, sem perder tempo, exige ver o presidente da guilda. Alier pergunta se ela tem uma consulta marcada. Não. Tem uma carta de recomendação? Também não. É filha ou neta do presidente? Nada disso. Finalmente, RMA revela que só está ali para quebrar o velho em pedaços e acabar com ele. Alier fica chocada, e decide que essa maluca de jeito nenhum vai passar. A discussão atrai a atenção geral, e RMA perde a paciência, ameaçando incendiar o lugar e ver o que sobra. Felizmente, Ansome, o herói metido,
aparece e acalma a situação antes que a guilda vire churrasco. Ele reconhece RMA e sabe do que ela é capaz, então sugere que eles resolvam na sala do chefe. Enquanto isso, no labirinto, a luta contra Fênix continua, e a equipe fica frustrada porque a ave não para de voar, como se isso fosse surpresa. Rost está tão estressado que até pensa em trocar sua espada por um arco só para variar. Naru pelo menos se consola, pois enquanto a Fênix ficar longe, não pode atacá-los. Só que a Fênix se sente ofendida com isso e lança uma labareda em direção à aventureira de cabelo azul, mas Rost a salva a tempo. Explosão! Rost consegue salvar a galera bem a tempo. Ele explica que o bico, as garras e o corpo quente da Fênix não são suas únicas armas, o perigo real está nas suas bolas de fogo. E ninguém fica mais desapontada do que Naru, que percebe que não tem como socar o bicho até a morte. De volta à guilda, RMA começa a interrogar o presidente substituto, Handsome. Mas, aparentemente, ela não é a única preocupada. Rost esteve lá recentemente, incomodado com o estranho comportamento dos monstros no labirinto. Handsome, sem paciência, mandou Rost embora, chamando-o de chorão. Mas, felizmente, isso não vai funcionar com a poderosa RMA, que quer saber por que a cidade está cheia de bandidos e gente suspeita. Segundo ela, a guilda parece uma convenção de vilões do Batman. Ela desconfia que foi a própria guilda que trouxe essa galera sombria, e agora quer respostas. Além disso, ela quer saber o que é aquele monte de pilares suspeitos espalhados pela cidade, que gritam um ritual sombrio. Intuição feminina e bom senso dizem a RMA que algo estranho está acontecendo, e não tem como Handsome não saber disso. Na verdade, ela até suspeita que ele é o mandante dessa bagunça. Em Marmet, a guilda tem autoridade total, o que faz do líder praticamente o rei da cidade. King Handsome nega tudo e se faz de desentendido, dizendo que ele só é um presidente humilde, basicamente um ajudante. RMA perde a paciência e o acusa diretamente de encher a cidade de malfeitores para afastar aventureiros respeitáveis, aqueles curiosos que poderiam questionar o que está acontecendo de verdade. Ela suspeita que ele esteja escondendo um círculo de transmutação secreto pela cidade, talvez planejando algum ritual macabro que exija sacrifícios de aventureiros, de preferência aqueles que ninguém daria falta quando sumissem. RMA acusa Handsome de estar envolvido em algo chamado Labyrinth Rampage, um evento terrível do passado que ainda assombra o mundo. Enquanto isso, com a equipe no labirinto, a batalha continua pegando fogo, literalmente. A Fênix não para de lançar bolas de fogo, e Lyra está preocupada que, se não explodirem primeiro, vão acabar sem oxigênio no ambiente fechado. Rost percebe que essa Fênix não é só fogo e penas, ela tem cérebro. Está tentando fritá-los, e ao mesmo tempo, consumindo o oxigênio do lugar. Ele a chama de Einstein das Fênix, o que irrita-se, que acha um absurdo um monstro usar o cérebro. Para resolver, ele pergunta se Armia sabe usar magia de água, algo que, claro, seria útil ter perguntado antes de se jogarem nessa luta infernal. Felizmente, ela sabe. O plano é simples. Armia molha as asas da Fênix com magia de água, e o resto do time dá uma surra no pássaro quando ele cair. Armia hesita um pouco, afinal, lançar uma magia forte o suficiente para derrubar uma Fênix não é pouca coisa. Si, com seu jeito de protagonista, a tranquiliza, lembrando que ele e o time estão ao lado dela para protegê-la. Inspirada, Armia concentra sua magia e lança uma flecha de água que acerta uma das asas da Fênix, derrubando-a e avança para desferir o golpe final, mas o corte é superficial. De volta à guilda, o duelo verbal entre RMA e Handsome esquenta ainda mais. Ela expõe os sinais que indicam que tem coisa muito suspeita acontecendo ali. RMA continua pressionando Handsome, avisando que não adianta negar, o caos está à espreita, com o labirinto descontrolado e os monstros mutando à torto e à direito. Enquanto isso, a equipe se vê diante da Fênix, que resolve dar uma digievoluída bem na frente deles. E essa transformação incrível a transforma em uma Fênix um pouco maior. Armia não acredita que tem de enfrentar outra mutação logo em seguida e começa a surtar, enquanto Lyra, revirando os olhos, relembra o lema: medo só alimenta o monstro. Sentindo o terror de Armia, a Fênix lança um ataque de fogo azul, e parece que Lyra e Armia estão prestes a virar churrasquinhos flamejantes. Mas eis que se aparece em grande estilo, fazendo seu flash step diretamente na linha de fogo e cortando o ataque ao meio antes que alcance Armia. Ele jura que a Fênix não vai colocar nenhuma peninha nela, desviando mais bolas de fogo com sua espada. Si então encoraja a jovem maga, lembrando que, se querem alguma chance, é com a magia dela. Lyra tenta ajudar, mas Armia diz que precisa se erguer sozinha para ser capaz de apoiar o time. De volta à guilda, a deusa do fogo RMA sai furiosa por não conseguir respostas.
Irritada, resolve descontar sua raiva em um dos pilares misteriosos pela cidade, mas sua chama é simplesmente absorvida pela Pedra Branca, que dissipa o fogo. Enquanto isso, a equipe faz o que pode contra a Fênix. Naru, sem poderes mágicos ou cortes épicos, opta pelo seu melhor soco direto no pássaro, mas, sem ser uma Tyson, o golpe faz a Fênix recuar, praticamente sem danos. A mão de Naru está pegando fogo, e ela sai correndo como uma doida enquanto a Fênix, irritada depois de levar um soco surpresa no bico, tenta atacar com suas garras. Mas Rose entra no meio com sua espada, embora as chamas estejam tão intensas que derretem o próprio metal. A situação está crítica, mas Armia finalmente terminou de carregar sua magia, uma super flecha de gelo, um feitiço de outro nível, que atinge a asa da Fênix e praticamente a destroça. A ave cai um pouco mais baixo, o que dá a Naru a chance de se jogar de volta na batalha. Ela pula em cima de uma coluna destruída, ganha altitude e crava o pé na cabeça da Fênix, jogando-a ao chão. Essa é a oportunidade que o grupo precisava. Rose avança e dá o golpe final na Fênix, derrotando-a com um só golpe certeiro. A equipe fica impressionada com a coragem da pequena maga Armia, que prova seu valor ao lado deles. Ela fica emocionada com o reconhecimento dos amigos, e Lyra respira aliviada por Rose não ter ativado seu modo Super Saiyan sombrio. Si, claro, diz que vai continuar de olho no herói, só por precaução. De volta à taverna em Marmet, o grupo está pronto para comemorar com uma rodada de bebidas. Lá, encontram RMA, já bebendo como se não houvesse amanhã, e ela revela que achou o grupo graças ao Alhur, que os vendeu por umas moedinhas. Rose planeja fazer um bom dinheiro com a recompensa pela Fênix e sugere que RMA compre comida em vez de mais bebida, mas RMA não gosta nada das delícias locais, para desgosto da atendente Shayla, que decide dar um tempero especial no próximo prato deles. É aí que o grupo descobre uma verdade chocante sobre Naru. Ela vem de uma família riquíssima. Rose fica boquiaberto, percebendo que Naru é a mesma garotinha que ele resgatou anos atrás. No esconderijo do presidente, ele e Ansome discutem as mutações e os problemas que se acumulam, mas o presidente, estranhamente, não parece nem um pouco preocupado com o aparecimento da deusa do fogo Reala. Na verdade, ele está feliz. Afinal, ele vai precisar da ajuda de seus discípulos para lidar com RMA muito em breve. Mais tarde, Naru fica extremamente decepcionada com o tamanho minúsculo do saco de Ralph. A recompensa dessa vez é quase tão boa quanto a última vez, ou seja, não é nada boa. E ela expressa sua insatisfação colossal para Mest, que está ali, sentada pacientemente atrás do balcão, com aquele sorriso de "estou tentando não me irritar". Eles acabaram de derrotar um Fênix. Ué, não tem como essa recompensa de Galináceo ser o suficiente. Só a pedra mágica que eles tiraram da criatura é maior que a bolsa de moedas que deram para ela. E, para completar o absurdo, a Fênix ainda passou por uma mutação. Isso é, pelo menos, uma piada de tão ruim, certo? A Mest começa a ficar meio irritada com a Karen de cabelo azul, mas Naru não para por aí. Ela ainda lembra que foi a Mest quem disse que eles deveriam voltar hoje para pegar a recompensa, porque precisava de tempo para reunir tudo. E, no fim, o que ela ganha? Isso aqui. Um saco tão pequeno que nem dá para chamar de pagamento. Não tem ira como a ira de uma mulher enganada, e Naru estava prestes a soltar aquele "deixe-me falar com seu gerente", quando a Mest simplesmente sorri e pede para Naru conferir a recompensa. Naru, desconfiada, abre o saco, e todas as suas dúvidas e reclamações se evaporam instantaneamente ao ver tanto ouro. Ninguém resiste a uma sacola de moedas douradas. A Mest explica que a quantidade de moedas de prata e cobre que ela teria que pagar seria tão grande que nem o Ralph nem ela iam conseguir carregar tudo. Então ela fez um esforço extra para pagar em grande estilo. Ralph, então, dá aquele empurrãozinho e diz para Naru aceitar o dinheiro, o que deixa ela super sem graça, claro. Ele passa para Mest a taxa generosa dele, e ela pega com toda a força, mas Naru já tinha virado as costas e ido embora. Ela percebe o clima estranho de Ralph e pergunta o que está acontecendo com ele, mas ninguém tem resposta. A cidade está fervilhando de gente hoje, e na praça do mercado as crianças se juntam para assistir a um show de fantoches. O contador de histórias começa a criar o clima com uma música épica, e narra a história de um dragão maligno que, a cada 200 anos, acordava e causava um caos danado, plunderiando, queimando tudo, fazendo aquelas coisas de dragão malvado, sabe? Mas aí, aparece um herói corajoso para enfrentar essa tirania. A batalha épica decidiria o destino do mundo. E o contador de histórias pergunta para o público infantil: quem vocês acham que vai ganhar, hein? Enquanto isso, Ralph e Naru estão sentados em uma refeição bem tranquila. Mas as coisas não vão ficar tão calmas assim. Entre os dois, Naru não sabe muito bem o que dizer,
então joga a sugestão da recompensa no meio da conversa. Com tanto dinheiro, será que não poderiam considerar alugar uma casa para eles? Ralph fica chocado com a súbita mudança de assunto, mas Naru logo lembra que isso já estava mais do que na hora de acontecer. Alugar uma casa decente é lógico, prático e, convenhamos, muito mais fácil do que passar o tempo todo em hotel. Pelo menos foi isso que a Mest disse. Ela fez uma pesquisa e descobriu que eles não precisariam apenas alugar. Eles poderiam até comprar um lugar para chamar de seu. A ideia de uma mulher cuidar das finanças fere as sensações masculinas de Ralph, e ele resolve perguntar se Naru está desconfortável com o fato de estarem ficando no hotel da senhorita Mary, já que ela está ali, em segundo plano, como se não fosse um elefante na sala. Naru, com a sabedoria de quem sabe que vai ter que aguentar os olhares de Mary, responde que não poderia haver melhor hotel na cidade. A comida lá é maravilhosa, as camas são super confortáveis, mas aí está o problema. É tão bom que todo mundo quer ficar lá, o que significa que todo dia eles têm que lidar com a bagunça e o barulho das pessoas que entram e saem, e, bom, nem todos os hóspedes são exatamente quietinhos, né? Ralph concorda com isso, e isso é o suficiente para acender as esperanças de Naru e mandar ela direto para um devaneio. Ela começa a imaginar os dois morando juntos em uma casinha aconchegante no campo, sentados ao redor da lareira, tomando chá, conversando longamente. Só ela e Ralph, um ambiente romântico e pacífico. Ela até começa a dançar na cadeira, sonhando em ter aquelas conversas profundas até altas horas da noite, e se for necessário, quantas vezes forem necessárias. A ideia faz quase cantar de felicidade, até que Ralph, sem perceber a poesia no ar, estoura sua bolha com uma realidade cruel. Não, Naru, isso é muito cedo, sou um vencedor, e só os perdedores têm essas ideias de trama. Ou seja, eles vão continuar vivendo em quartos separados no hotel, porque, na visão dele, é mais importante economizar dinheiro. E, claro, não podemos esquecer das grandes questões que precisam ser respondidas, tipo, e aí, formar uma pare. A única razão pela qual eles conseguiram derrotar aquele Fênix foi porque contaram com a ajuda de outros. E S já pediu para eles se juntarem oficialmente. Naru, obviamente, está farta disso e pergunta, por que ele não para de falar do tal do S? Mas quem pode culpá-lo? O cara é praticamente um deus disfarçado de homem. Forte, charmoso, bonito e com uma espada gigante que deve ser o tamanho do ego dele. A verdade é que, se S e a Merst entrassem para o grupo deles, eles poderiam se aventurar ainda mais fundo no labirinto. E Naru, claro, está claramente frustrada com tudo isso. O labirinto é, aparentemente, a única coisa que Ralph quer explorar de verdade, enquanto no hotel, o grupo se reúne para um jantar incrível, comemorando a formação de sua nova pare. Ao final da refeição, pois está completamente acabada, e Lyra se oferece para levar ela de volta ao quarto. Nesse momento, Ralph deve ter percebido que os dois sempre estão sussurrando sobre ele, porque quando Lyra discretamente diz a Cia que agora é a oportunidade de conhecer melhor a misteriosa curandeira do grupo, Naru segue as meninas para fora, com planos de bater um papo de garota para garota com Lyra. No quarto de Amest, o jovem mago já está em um sono profundo, enquanto os outros dois ainda estão longe de dormir. Lyra fica chocada com o quanto Naru está desesperada pela atenção de Ralph, mas a lutadora de cabelo azul manda ela calar a boca. O hotel inteiro não precisa saber dos meus problemas. No entanto, Naru admite que precisa de um conselho de Lyra. Ralph rejeitou a ideia de viverem juntos, e agora ela não sabe o que fazer nem como se sentir. Lyra, com toda a paciência de uma conselheira de almas perdidas, conforta Naru dizendo que Ralph adora ela, e o motivo dele ter dito não pode ser qualquer coisa. Ele pode estar tímido, devagar para mudar, ou simplesmente ser burro mesmo. Ela ainda diz que homens têm dessas coisas às vezes. Naru fica feliz por ter procurado Lyra, porque ela é exatamente o tipo de mulher experiente que poderia ajudá-la com seu dilema. Lyra já está há tanto tempo caçando homens que sabem tudo sobre eles, e com certeza vai dar o conselho que Naru precisa. Lyra, então, confessa que também anda com a barriga seca faz tempo, ou seja, está quente por alguém também. Enquanto isso, lá embaixo, Ralph e Cia estão discutindo o mesmo assunto, só que com um bom copo de vinho. A curandeira não sabe se comprar uma casa é a melhor ideia, e Cia menciona como Naru deve ter se sentido ao perguntar isso e ser rejeitada assim. Ele se pergunta se Ralph odeia Naru, mas vamos ser honestos, não tem como alguém odiar a melhor garota, Naru. Quando se conheceram, foi ela quem deu a ele a coragem necessária para ser o aventureiro que é hoje, e, claro, foi ela que teve coragem de formar uma pare com Ralph depois que o time antigo dele o descartou como se fosse um saco de lixo. Cie, que não tem papas na língua, pergunta de uma vez, Ralph, você gosta da Naru? E o nosso boy fica vermelho de vergonha, sem conseguir falar uma palavra, o que já é uma resposta mais que suficiente para Cie. E, claro, o grande tema da conversa deles continua sendo o mesmo.
Claro. Lá em cima, as meninas estão trocando ideias sobre o momento em que Lyra e se conheceram. Ela começa a contar sobre seu passado na capital real, revelando que, inicialmente, os dois faziam parte da mesma pare. Lyra, com aquele jeitinho modesto, mas nem tanto, fala sobre como ela era a mais bonita do grupo e como isso causava problemas com os homens que entravam na pare só para ficar perto dela. Alguém solta que até o Margalus, do time dela, queria dar um pulo nela, e as meninas percebem que a Mest, claro, está acordada, ouvindo toda aquela fofoca quente sobre romances. Não tinha como o mago dormir com esse nível de babado rolando. As meninas ficam ansiosas para que Lyra continue, e ela começa a narrar uma história onde, após Se e os outros saírem, um dos seus companheiros de time mais vergonhosos tentou se passar. Claro que Lyra deu um jeito na situação sozinha, mas quando se voltou, ele estava diferente. Ele descarregou a frustração no imbecil, mas no final, também saiu da pare. Se então explica por que teve que sumir daquele jeito. Lyra pode até ter perdoado ele por ter deixado esse tipo de gente entrar no time, mas ele nunca se perdoou. Ele não sabia o que fazer, então acabou indo atrás do único trabalho que ele sabia fazer, investigar um vilarejo com problemas de monstros. E cá estava ele, sem nunca imaginar que encontraria Lyra tão cedo de novo. Uma voz interrompe a história, perguntando se Lyra realmente gosta de si. As meninas se assustam e percebem que a pequena Sheila, a Gremlin, invadiu o quarto para entregar a comida que pediram. De volta aos meninos, Ralph quer saber o que se pensa sobre tudo isso. O curandeiro explica que antes de tomar qualquer decisão, precisa ver o Carfax dessa moça, ou seja, investigar o histórico dela. E, é claro, é nesse momento que a Mest entra no quarto, pede uma cerveja e joga um relatório na mesa que Ralph tinha pedido. Ela, aparentemente, tem um talento para espionagem, já que a Mest foi contratada para investigar o passado de Naru. Voltamos para o show de marionetes, com o clímax chocante da história. O herói caiu, e parece que o dragão malvado quase venceu. Até que aparece a Bela Adormecida, empunhando o único poder capaz de subjugar o dragão e colocar a besta de volta ao seu sono. A Mest, então, começa a falar sobre o que já sabem sobre Naru. Ela é uma garota rica, de uma família rica, que estava destinada a herdar tudo até. No dia em que Naru declarou que seria uma aventureira quebrada, todos ficaram chocados. Agora, não é raro que nobres se tornem aventureiros, mas é um pouco estranho que o pai dela tenha permitido isso. Acontece que ele não permitiu, pelo menos não no começo. Naru conta para as meninas que seu cabelo está todo detonado por uma tinta barata. Ela era loira até o dia em que acordou e encontrou o cabelo completamente diferente, sem explicação nenhuma. E esse foi o motivo pelo qual Ralph não a reconheceu. A Mest continua, dizendo que o dia em que o cabelo de Naru mudou de cor foi o mesmo em que o pai dela mudou de ideia sobre ela ser aventureira. Naru está completamente perdida e não consegue entender essa mudança de coração. Felizmente, se está lá para explicar tudo de maneira bem direta. Ele diz que Naru não vai viver por muito mais tempo. O cabelo azul dela deve representar o tempo curto que ela tem, então o pai dela deve ter querido que ela vivesse a melhor vida possível antes do fim. A Mest não tem certeza, porque Naru é o tipo de garota que dá socos em fênixes para ganhar a vida, então ela não parece exatamente alguém prestes a cair morta. O plano de Ralph agora é fazer com que ela volte para casa mais uma vez. Se depois disso Naru ainda quiser ser aventureira, ele vai continuar apoiando ela, como sempre fez. Para Naru, tudo o que ela fez até agora foi por causa de um garoto que ela gostava. As outras meninas acham que elas também são meio stalkers, então ficam impressionadas com o quanto Naru é proativa. Até a Lyra fica um pouco com inveja, o que acaba despertando uma ideia nas meninas. Arrastada para baixo pelas outras garotas, Lara é forçada a perguntar a Si se ele tem um tempinho para conversar com ela no pátio. Ela pede para ser sua parceira, mas se responde que eles já estão no mesmo time. Lyra precisa explicar as coisas de um jeito bem simples para o bobão, e ele finalmente entende. A única resposta dele para o pedido dela é que ele vai ter que pensar sobre isso. Não é bem a resposta que ela esperava, mas só o fato dele estar pensando em um relacionamento já é um progresso, e ela já fica feliz com isso. Enquanto isso, Ralph encontra coragem para chamar Naru para conversar mais tarde. De volta ao show de marionetes, vemos o final dramático da história do herói, do dragão e da Bela Adormecida que salva o mundo. Para derrotar o monstro maligno, a Bela Adormecida precisa se sacrificar. Quando o show termina, vemos que a marionete tem um cabelo azul bem familiar. No labirinto, um grupo de aventureiros novatos está encurralado por um orc no quarto andar. Eles não têm a menor chance de derrotá-lo, então todos tentam se esconder esperando que ele vá embora. Felizmente, o orc passa sem perceber, mas quando a galera tenta sair, outro orc aparece e bloqueia o caminho.
Para piorar, o primeiro orc também está voltando, ou seja, em breve a turma vai estar cercada por todos os lados, a menos que façam alguma coisa rápido. Mas calma, o líder do grupo se preparou para isso. Ele trouxe o Keith, mas coitado do Keith, ele não vai sair dessa porque, adivinha? Ele é isca para atrair os orcs enquanto o resto da galera escapa. Enquanto isso, na cidade, Ellie e os outros estão tomando café da manhã, mas a Narina está tão distraída que mal consegue prestar atenção na comida. A Cia e a Lyra começam a ficar preocupadas com ela, pensando que é por causa da conversa importante que ele prometeu, mas nunca disse sobre o que seria ou quando rolaria. Então ela fica viajando na maionese, imaginando mil coisas. Lyra até diz que ele deveria se apressar e ter essa conversa logo, mas ele não quer apressar o ritmo porque é algo sério. Só que se ele não resolver isso logo, a Marcena vai acabar começando a comer flores. Então, ele decide conversar com ela de uma vez por todas. Ele se aproxima de Narina e, assim que chama o nome dela, ela pula de susto e pergunta o que ele quer. Ellie diz que quer finalmente falar sobre aquele assunto pendente. Marcena está toda ansiosa para saber o que Ellie tem a dizer, mas antes que ele possa falar qualquer coisa, a porta se abre e, de alguma forma, o Keith sobreviveu ao abandono no labirinto. A Sheila parece saber quem ele é e fica super preocupada, correndo para ver como ele está. Depois de um tempo, Ellie diz que o Keith vai ficar bem, já que os ferimentos não eram tão graves quanto pareciam. Por enquanto, Lyra e Sheila vão cuidar dele, mas os outros estão meio confusos, já que faz sentido a Lyra cuidar do Keith, já que ela é curandeira. Porque a Sheila precisa estar ali. A Mary explica que a Sheila e o Keith são amigos desde pequenos. O Keith é um órfão do labirinto, tem a mesma idade que a Sheila, então a Mary não podia simplesmente abandonar o cara. Por isso, ela sempre deixava ele passar tempo com eles, comer junto, e acabou criando um carinho por ele. Ela até teria deixado ele trabalhar na estalagem, mas o Keith queria ser aventureiro, então ela deixou ele seguir os sonhos. Ele até ficou todo feliz quando contou que entrou na sua primeira party, mas olha como ele se deu bem. Aí o Ellie pede desculpas a Narina, mas avisa que vai ter que conversar com ela depois, porque tem algo mais urgente para resolver primeiro. Ele já pediu um favor para rastrear os responsáveis por largarem o Keith no labirinto, e os membros da guilda já bateram bastante nos caras. Eles até oferecem pro Ellie decidir o castigo, mas o Ellie acha que já bateram o suficiente e manda soltar os caras. Porém, ele deixa claro que nunca mais quer ver essa party perto da cidade, e os caras saem correndo. A Mer até entende o porquê do Ellie querer que todos ajudem a punir essa party, mas briga entre aventureiros deve ser resolvida pela guilda, então ela não pode apoiar esse tipo de justiça com as próprias mãos. A galera da guilda fica furiosa ao ouvir isso, já que a guilda não fez nada para impedir que o Keith fosse abandonado, e nem tomou nenhuma atitude para buscar justiça. A Mer admite que a resposta da guilda para esse tipo de situação é bem fraca, mas ela tem ordens da gestão que precisa seguir. Nesse momento, o Han aparece e começa a dar bronca nos aventureiros por terem banido a party, dizendo que eles não tinham direito de fazer isso. Mas, claro, os aventureiros respondem dizendo que o Han não tem moral para falar isso, já que ele fez nada para resolver o problema. Aí o Ellie pede para todo mundo se acalmar e diz que vai conversar com o Han para resolver a situação. Quando o Ellie finalmente encontra o Han, ele conta tudo o que aconteceu. E, mesmo que o Han ainda não tenha ficado feliz com a galera ter resolvido tudo sozinha, depois de ouvir a história toda, ele até entende o motivo. O Ellie pergunta pro Han por que ele não faz nada para evitar essas situações, já que outras cidades pelo menos têm políticas para proteger os órfãos do labirinto de serem usados como isca. O Han responde com uma pergunta bem simples. Essas políticas seriam aplicáveis lá embaixo, no labirinto. Ele diz que as cidades podem criar regras e regulamentos à vontade, mas se não houver mudança real, é perda de tempo e dinheiro. O Ellie pergunta se o Han simplesmente vai abandonar todos os órfãos do labirinto usados como isca, e o Han diz que Ellie está se confundindo. Ele sempre deixou claro que quem não gosta de como a cidade funciona deve ir embora. E não é só porque ele não gosta de reclamações, é porque ele acredita que as pessoas só devem ser aventureiras se puderem lidar com isso. A guilda de aventureiros nunca obrigou ninguém a se tornar um aventureiro, e o mesmo vale pro Keith. Se ele não conseguiu lidar com os riscos, deveria ter escolhido outro caminho na vida. O Ellie quer dizer que ele está errado, mas no fundo concorda com o Han. No entanto, ele ainda acha que deve haver uma forma de resolver a situação e salvar os órfãos do labirinto. O Han se levanta e lembra de algo que um homem disse. Como aventureiro, o incompetente é praticamente um morto-vivo, então é melhor estar preparado desde o início. O Ellie deveria lembrar essas palavras, porque foi o próprio Han quem as disse a ele anos atrás. Para dar uma lembrada, o Han mostra a cicatriz que ele tem desde a época em que estavam juntos, lá atrás, quando Ellie estava começando como aventureiro.
Naquela época, eles caíram na cilada de serem os carregadores de bagagem de uma party, e o Han estava sendo tratado muito mal. Então o L, querendo ajudar, ofereceu levar algumas das malas do Han para aliviar o peso, mas o Han se recusou a aceitar pena de alguém tão incompetente quanto L, mandando ele calar a boca e parar de falar com ele. Mais tarde, à noite, enquanto o resto da party estava quentinho perto do fogo, o Han estava lá, fora no frio, sozinho, se arrependendo profundamente de ter aceitado esse trabalho, mesmo que pagasse bem. Todo mundo já está dormindo, mas o L acorda o Han e avisa que uma porrada de goblins está vindo em direção a eles. Ele pede pro Han avisar o resto do pessoal enquanto ele fica de sentinela por mais um tempo. O Han faz o que foi mandado, e quando todo mundo acorda, o L explica a situação. O pessoal não acredita, então pergunta se o L tem certeza, mas ele tá firme na ideia. Os goblins estão vindo, e são tantos que é impossível contar. Quando o grupo finalmente vê, ficam em choque, porque não tem como vencer uma horda tão grande de goblins. A única chance de sobreviver é sair correndo, mas o líder da party acha que fugir assim vai ser arriscado. Então, para ganhar tempo, ele e o resto da galera decidem usar o L e o Han como isca para distrair os goblins enquanto eles escapam. Antes que o Han perceba o que está rolando, ele e o L são jogados de um penhasco e deixados para trás. O Han tenta pedir ajuda, mas o L manda ele parar, porque os outros não vão ajudar eles. E, no fundo, talvez tenha sido isso que a party quis desde o começo, usar pessoas incompetentes como eles. A situação deixa o Han furioso, mas ele não pode fazer nada até saírem dessa, então ele e o L fazem uma promessa. Vão sair vivos disso e se vingar da party por ter deixado eles para trás. Os dois lutam contra os goblins por um tempão, mas, no final, não dá para derrotar uma horda tão grande com só 2 caras. Então, eles se escondem em uma árvore oca para tentar escapar dos goblins por um tempo. O Han começa a achar que não tem mais esperança de sobreviver à horda de goblins, e não aguenta o fato de que os outros membros da party vão sobreviver sacrificando ele. Ah, e tem uma parada que quase ninguém sabe. As hordas de goblins preferem atacar grupos maiores, então, se eles encontrarem a party, vão concentrar toda a força deles para atacar. Bem na hora que o L fala isso, os goblins encontram a party e começam a correr para atacar. Enquanto isso, o L e o Han conseguem sair do esconderijo sem serem percebidos. O Han pensa que aqueles caras merecem morrer pela cagada que fizeram. O Han tá lá, pensando que os goblins merecem sofrer pelo que fizeram com ele e o L, mas o L ainda quer salvar o pessoal da party. Porque, né, ele não é de ver alguém morrer, mesmo que não tenha poder para salvar ninguém. Ele fala pro Han que eles deveriam voltar para a cidade. O Han tá prestes a seguir o L, mas de repente cai no chão, morrendo de dor, porque tem um baita de um machucado no braço, lá da luta contra os goblins. O L fica chocado e pergunta por que o Han não contou antes, mas o Han não queria ser um peso morto na situação de vida ou morte, né? O L tenta curar o Han, mas o Han manda ele parar, porque se continuar, vai chamar a atenção dos goblins. Ele diz pro L seguir em frente e deixar ele para trás, porque a culpa é dele mesmo por ser um incompetente, e um fraco como ele não tem direito de viver. O L grita que ele tá errado e fala que, por mais que o mundo seja cruel com os incompetentes como eles, sempre tem uma chance de salvação. Depois disso, os dois se juntam e conseguem romper as defesas dos goblins para voltar para a cidade. Para o Han, o L foi a salvação dele, mas ele não esquece que, no fim das contas, os incompetentes naquele dia foram os aventureiros que os abandonaram sem entender nada sobre os padrões dos goblins. Depois que eles voltaram para a cidade, cada um seguia um caminho diferente, e o Han foi acolhido por um Elder, que o ensinou tudo e fez ele se tornar um aventureiro competente. O Elder, que era o mestre da guilda, e foi assim que o Han acabou virando funcionário da guilda e ajudante do mestre da guilda. Mas o Han não contou essa história toda só para relembrar os velhos tempos, não. Ele é super grato ao L por ter salvo ele naquele dia e quer devolver o favor. Então, ele fala pro L sair da cidade, porque é melhor para ele. Não é ameaça, é um aviso de verdade, porque o Han não quer que o L se meta em encrenca com o que tá por vir. O L não entende direito o que o Han tá dizendo, mas, enquanto ele sai, o Han, bem, fica preocupado, né? O L volta pros outros aventureiros e diz que não conseguiu fazer o Han mudar de ideia sobre as políticas dele. Aí a Ambrose puxa o L de lado e conta que tem um monte de gente lá que não concorda com a forma como o mestre da guilda tá tocando as coisas, e por isso, ela tem um pedido pessoal para ele. No fim do dia, o L vai falar com a Narena sobre os pedidos que o Amer deu. Aparentemente, muitos monstros estão aparecendo nas estradas perto da cidade, então ela pede pro L dar um jeito nisso antes que algum civil morra. A Marceta até entende, mas se pergunta por que a guilda ainda não botou uma recompensa pros monstros. Bom, isso precisaria da autorização do Han,
e ele com certeza não vai fazer isso. Além disso, tem os aventureiros criminosos espalhados pela cidade, então o L se oferece para ajudar também com isso. A Varon até reconhece que o L está fazendo a coisa certa, mas parece muito trabalho extra. O L diz que ela não precisa se preocupar, porque a Ambrose prometeu um pagamento extra pela missão dos monstros, mas como não é uma missão oficial da guilda, ela vai tirar a recompensa do próprio bolso. Ela não queria fazer isso, mas acha que é justo já que o L está indo além para ajudar. Mais tarde, o Ansem vai se encontrar com o mestre da guilda e leva uma carta que chegou do primeiro-ministro. A carta é basicamente um lembrete do primeiro-ministro para a guilda ficar de olho na arena. O Han não entende porque a arena seria importante o suficiente para o primeiro-ministro de um reino inteiro se interessar tanto por ela. Ele pede uma explicação, e o mestre da guilda então conta a história do dragão maligno e a princesa adormecida, que é uma fábula popular no mundo deles, onde a princesa se sacrifica para derrotar o dragão. Mas o mestre explica que essa não é uma simples história. Na verdade, existe uma profecia que precisa ser cumprida, e o sinal de que alguém foi escolhido pelos deuses para se sacrificar como a princesa adormecida é o surgimento repentino de cabelos azuis, descrição que combina direitinho com a arena. Até a próxima recap, filhote!